Vai viajar para um país hispânico, mas tem muito medo da hora de passar pela imigração? Se esse é o seu problema, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te ensinar frases para usar justamente na hora da entrada em um país hispânico. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e no vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas frases muito comuns na hora de passar pela imigração quando a gente chega a um país estrangeiro. É normal que muitas pessoas morram de medo da hora de passar pela imigração por não saber direito o que podem estar perguntando ou o que a gente deve falar, principalmente quando envolve o uso de um outro idioma. Pensando nisso, eu decidi trazer um vídeo com 10 perguntas que possivelmente você pode ouvir na hora de passar pela imigração e, além disso, eu te dou exemplos de respostas para que você saiba o que dizer quando você for questionado sobre a sua entrada no país. Agora, vale ressaltar, antes da gente ver as perguntas e as respostas, que todas as respostas que eu trouxe aqui são fictícias, né? São para que você tenha uma ideia mais ou menos do que falar quando você for questionado ou questionada. Por isso, lá na hora, no aeroporto, na hora de entrar no país, você vai ter que ser capaz de dar aquela adaptada para a sua situação. Bom, então não sai desse vídeo antes que ele acabe, porque ao longo da aula eu vou te dar ainda um tempinho para que você possa repetir as frases, porque você sabe, né? Sempre é bom aproveitar para praticar a oralidade. E agora vamos conhecer as frases que eu separei para o vídeo de hoje. Vamos começar por uma das frases que é mais prováveis de você ouvir, que é justamente para saber o que você quer fazer no país que você está entrando. Então a primeira pergunta que podem fazer para você na imigração é: qual é o propósito de sua visita? Traduzindo para o português, então, essa frase justamente quer dizer qual é o propósito da sua visita. É bem parecida, por isso, já vai respirando fundo, não fica com medo, porque, a primeira pergunta provavelmente já vai ser algo que você vai conseguir entender. Agora, o que a gente pode responder? Isso vai depender do que você quer fazer, né? Por que você está indo ao país? É por turismo? É a trabalho? Você foi visitar alguma pessoa? Bom, eu trouxe aqui duas opções de resposta que eu acredito serem as mais prováveis. A primeira delas é: estou aqui por turismo, ou então, estou aqui por trabajo. Essas duas frases querem dizer respectivamente: eu estou aqui a turismo ou estou aqui a trabalho. Repara que são duas frases bem curtas e bastante eficientes. Agora, para que você consiga falar elas bem direitinho, com toda tranquilidade, repete comigo: estou aqui por turismo. E agora, estou aqui por trabajo. Outra pergunta que provavelmente vão fazer para você é quanto tempo você pretende ficar no país. Então a pergunta que eles podem te fazer é: quanto tempo planea quedar-se no país? Ou seja, quanto tempo você planeja, você pretende ficar no país. Nesse caso é muito simples, eu vou te dar aí um modelo de frase, um modelo de resposta e você só tem que adaptar para o tempo que você pretende ficar. Então você vai dizer o seguinte: planeo quedar-me por 2 semanas. Planeo quedar-me por um mês. Lembrando então, repetindo, que você só tem que adaptar essa frase à sua realidade, ao tempo que você realmente vai ficar no país. Agora repete comigo que é para praticar a oralidade. Planeo quedar-me por 2 semanas. Planeo quedar-me por um mês. Muito bem, agora a próxima situação você talvez até já tenha ouvido falar ou já tenha vivido a experiência, caso costume sair do país, que é o fato de que eles costumam às vezes querer saber onde nós vamos nos hospedar, né? Muitas vezes na imigração eles perguntam, né, onde que nós vamos ficar, pedem um comprovante de hospedagem. Nesse caso, a pergunta em espanhol para isso pode ser a seguinte: ¿Dónde se va a hospedar? Se na imigração você for questionado a respeito disso, é só você falar a seguinte frase: Me hospedaré en el Hotel Central. Lembrando que você não vai dizer que vai se hospedar no Hotel Central se o nome do seu hotel não for esse. Você vai dizer o nome do hotel ou da hospedagem que você reservou. De qualquer maneira, você só vai precisar adaptar a frase Me hospedaré en el, e aí você pode dizer onde você vai se hospedar. Agora você repete comigo que é para praticar a oralidade. Me hospedaré en el Hotel Central.
Como muitas vezes eles querem saber quanto tempo a gente vai ficar, é comum que nos perguntem se a gente já tem a passagem de volta, né? Muitos países exigem, inclusive, que a gente chegue já com uma passagem comprada para voltar. Nesse caso, qual é a frase que eles podem usar, qual é a pergunta que eles podem te fazer para saber se você já tem a sua passagem de volta? É a seguinte: ¿Tiene un boleto de regreso? Fácil, né? ¿Tiene un boleto de regreso? E aí ele está perguntando se você já tem uma passagem de volta. Fácil. Agora, como é que a gente responde? Presta atenção na frase a seguir. Sí, mi vuelo de regreso es el 15 de agosto. Aqui é lógico, né? Reforçando que eu botei uma data qualquer aí só para fazer de conta, né? Você vai colocar a data da sua volta, a data do seu retorno. Então agora a gente vai repetir essa frase para que você possa praticar a sua oralidade. Vamos lá? Sí, mi vuelo de regreso es el 15 de agosto. Outra possibilidade é perguntarem se você tem algum parente ou algum amigo no país, né? Para saber se você realmente está indo visitar alguma pessoa, algum morador do país. Então, nesse caso, o que eles podem te perguntar? Presta atenção nessa frase. ¿Tiene familiares ou amigos en el país? Repara que todas as frases que eu estou te mostrando são, de certa forma, muito fáceis, né? Bastante simples de entender. Então, já tá dando para dar aquela respirada, ficar mais tranquilo e perceber que as perguntas na imigração não tendem a ser tão complexas e tão difíceis de entender? Agora repare então na frase que você vai usar para responder a pergunta sobre ter ou não ter familiares ou amigos no país. Eu trouxe duas opções. A primeira delas é no caso de você não ter nenhum familiar ou nenhum amigo. Nesse caso você vai dizer o seguinte: No tengo familiares ni amigos aqui. Agora vamos supor que você tenha, por exemplo, uma irmã que mora no país. Aí você vai dizer algo do tipo: Sí, mi hermana vive aqui. Lembrando que se você tiver então outro familiar ou um amigo que vive no país, é só você substituir a palavra hermana por outra palavra que seja correspondente. Agora, quais são os membros da família em espanhol? Se você não sabe dizer pai, mãe, tio, sobrinho em espanhol, o que você faz? Assiste o vídeo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado ou então também na descrição deste vídeo para que você possa saber como que a gente fala os nomes dos membros da família em espanhol. É uma aula bem legal de vocabulário sobre a família, você vai aprender muitas palavras, vai poder repetir para praticar a oralidade e aí você vai saber fazer a substituição, né, a adaptação da frase na hora de dar a sua resposta na imigração. Por isso, quando terminar esse vídeo, clica no link que eu vou deixar destacado para que você possa ir direto para a aula da família em espanhol. Agora vamos repetir as frases que eu te ensinei? Eu vou falar mais uma vez e você vai repetir comigo. Vamos lá. No tengo familiares ni amigos aqui. Sí, mi hermana vive aqui. Estou conseguindo te ajudar com as frases que eu estou te apresentando ao longo desse vídeo? Eu espero muito que com as frases que você viu até agora, tanto com as perguntas quanto com as respostas, você já esteja percebendo que na verdade passar pela imigração é muito mais fácil do que parece. Agora, se eu estou conseguindo te ajudar, eu peço para que você clique no gostei, porque essa é a melhor forma de você me passar um feedback super claro de que esse vídeo realmente te ajudou. Isso vai me deixar muito feliz e ainda vai me motivar a trazer mais vídeos como esse. Além disso, se você está chegando aqui agora ou já está acostumado a conferir alguns vídeos do canal, mas ainda não se inscreveu, não perde mais tempo e se inscreve no canal e ativa as notificações para toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui você ficar sabendo imediatamente e continuar aprendendo espanhol comigo de uma forma fácil e rápida. Agora a gente tem mais algumas frases para conferir, então vamos continuar com a nossa aula. Pode ser que na hora de perguntar sobre algumas informações pessoais suas, né, eles perguntem sobre a sua profissão. Nesse caso, eles vão fazer uma pergunta muito básica que pode ser a seguinte: Qual es su ocupación? Qual é sua ocupação? Nesse caso, uma tradução literal seria qual é a sua ocupação, mas também a gente pode traduzir como qual é o seu emprego, qual é a sua profissão. A resposta é muito básica, você vai ter que usar o verbo ser conjugado na primeira pessoa do singular, soy, e aí você vai colocar a sua profissão. Na frase que eu trouxe de exemplo, eu disse o seguinte: soy ingeniero. Mas aí você vai poder adaptar para o que você faz da sua vida. Então, soy professor, soy médico, soy abogado.
ou então você vai ter que saber como é que diz o nome da sua profissão em espanhol. Vamos repetir essa frase para praticar? Soy ingeniero. Em alguns contextos, parece que eles querem saber se você está levando algum bem de mais valor, que você tenha que declarar. Nesse caso, a pergunta é também bastante simples e bem fácil de nós entendermos porque não é muito diferente da forma como a gente fala em português. Então repara na pergunta, trae algo que declarar? Isso seria algo como você está trazendo algo que precise ser declarado, que você precise declarar. Se você não estiver levando nenhum item que precise ser declarado, você vai dizer só o seguinte: no traigo nada que declarar. Repete comigo: no traigo nada que declarar. É possível também que eles queiram saber quanto de dinheiro a gente está levando, para saber se por acaso a gente não vai daqui a pouco ficar até sem grana dentro do país. Então, nesse caso, para perguntar sobre quanto que nós temos de verba para essa viagem, eles podem perguntar o seguinte: quanto dinheiro lleva consigo? Fácil, né? Quanto de dinheiro você está levando com você ou então quanto de dinheiro você está trazendo consigo, Para responder essa pergunta, você vai precisar de uma estrutura muito curta e muito simples. Você vai conjugar o verbo llevar na primeira pessoa também, Afinal de contas, você está falando de você mesmo, então vai ser na primeira pessoa do singular e aí vai dizer llevo. Nesse caso pode ser llevo, llevo. Aí pode ser da forma como você gosta mais, ou está mais acostumado ou acostumada a falar. E aí você só vai colocar a quantidade de dinheiro que você está levando. Aí também, vai depender de qual é a moeda que você está utilizando, se você está levando justamente dinheiro em dólar, ou se é direto na moeda local do país. Bom, eu trouxe um exemplo como se você estivesse chegando com alguns dólares. Nesse caso, a frase poderia ser a seguinte: llevo $1000. Repete ela comigo só para dar uma praticadinha. Llevo $1000. Pode ser que na imigração queiram saber se por acaso você já esteve no país. Nesse caso, a pergunta também é muito simples de entender. Repara no que eles podem te dizer. ¿Ha visitado este país antes? Isso seria algo como: você já visitou esse país antes? Caso você já tenha ido, você só tem que dizer: sí, visité este país en... E aí você vai dizer o ano, Sim, eu visitei esse país em 2015, por exemplo. Agora, se você ainda não visitou o país, você vai dizer o seguinte: no, es mi primera vez. Repete essa frase comigo. No, es mi primera vez. Por fim, pode ser que você seja questionado ou questionada sobre quem está com você ou se tem alguém entrando do país junto com você. Como é que eles vão perguntar em espanhol se você está viajando sozinho ou acompanhado? Repara na pergunta a seguir. Está viajando solo? Ou então, está viajando sola? Aí eu trouxe um exemplo como se você estivesse viajando com a sua esposa. Nesse caso, você diria o seguinte: No, estoy viajando con mi esposa. Agora, se você estiver viajando sozinho ou sozinha, você vai dizer o seguinte: sí, viajo solo, ou então sí, viajo sola. E aí, claro, reforçando a informação de que, no caso de você estar com alguém, você vai substituir o mi esposa pelo grau de parentesco da pessoa que estiver com você, ou então pela palavra con mi amigo ou con mi amiga, caso você esteja numa viagem entre amigos. Vamos repetir as frases para treinar? Primeira frase então é a seguinte: No, estoy viajando con mi esposa. Segunda frase, sí, viajo solo. E era isso, essas foram as 10 frases que eu separei para esse vídeo, porque realmente eu acho que elas são as mais prováveis de você acabar ouvindo na hora de fazer a imigração. Eu espero muito que com esse vídeo, com as respostas a essas perguntas que eu te ensinei, você consiga fazer um processo de imigração muito mais tranquilo e sem medo. Afinal de contas, a língua espanhola não é nenhum bicho-papão, eu tenho certeza que você consegue se virar muito bem praticando e seguindo as dicas que eu te dei ao longo dessa aula.
Lembrando que se realmente eu conseguir te ajudar, se esse vídeo foi útil, clica no curtir, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo foi legal, é relevante e vai mostrar ele para outras pessoas que, assim como você, também está precisando dessa mãozinha para fazer um processo de imigração bem mais fácil. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e continuar aprendendo espanhol com vídeos como esse. Se você gostaria de conferir mais vídeos de espanhol para viagem aqui no canal, coloca aqui nos comentários quais outras situações você gostaria de conferir em vídeos aqui nas próximas aulas de espanhol para viagem. Eu tô indo embora, mas espero te encontrar no próximo vídeo. Hasta pronto!